Então, pessoal, vamos fazer aquela revisão, né? Relembrar relembrar rapidamente, né? Então, bem tranquilo. Lembrando que é um conteúdo para você ter conhecimento, para você até aprofundar mais aí através de tem muitos canais no YouTube, em TV fechada que você acompanha alguns conteúdos sobre isso. É muito legal. E você entende alguns fenômenos naturais, principalmente aí quando se fala das marés, beleza? Então vamos começar? Então, aí, ó, a revisão, né, da parte de gravitação universal, parte 2. O que foi falado? A gravitação universal, ela é utilizada em qualquer local, por isso que é universal, no universo, não interessa onde você esteja, né? Força de atração F entre o Sol e os planetas. Então, quando fala, pessoal, mas se a gravitação universal é Sol e planeta, não, foi o exemplo que nós utilizamos. Mas você pode utilizar para qualquer objeto que tenha massa. Vai ser idêntico? Não, né? Não é igual a atração da Terra e uma pessoa e você comparar da Terra e da Lua. A massa é totalmente diferente. Mas a forma, a natureza dessa força é a mesma. É de atração e ela é sempre em relação à massa dos corpos, beleza? Vamos continuar? Então aí nós temos também a força que vai te falar em relação, por exemplo, tu poderia fazer aqui a massa do Sol e a massa da pessoa? Poderia. Poderia fazer a massa da Terra e a massa do Sol? Poderia. A massa da Terra e a massa de um satélite? Qualquer um que você quiser. Por quê? Esse F aqui esse G aqui é constante. O raio você vai calcular, certo? Vai achar a distância entre os dois objetos que você queira. Se quiser fazer aí, você pode fazer até entre a massa de duas pessoas a 1 metro de distância. Você pode fazer também tranquilamente, só vai achar um resultado muito pequeno. E aí surgiu a lei da gravitação universal, porque Isaac Newton percebeu o quê? Que essa força não era só entre o Sol e a Terra, mas em si para toda e qualquer objeto que tem. Então, ele, ao invés de colocar a massa do Sol e a massa da Terra, ele colocou a massa de qualquer objeto. Então, você pode ter dois objetos, uma distância e calcular a força gravitacional entre esses dois, né? E falamos também sobre o movimento dos satélites. O que acontece quando você fala de movimento de satélite? Você pode até colocar na internet e dar uma pesquisada para observar. Existem satélites, como eu falei, estacionários que giram de acordo com a rotação da Terra, levando 24 horas. Ou você pode ter também satélites que giram muito rapidamente. Ele dá várias voltas na Terra para fazer monitoramento e tudo mais. Então aí é uma questão de conhecer, aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo. Mas ele é bem tranquilo. É bom que você comece a entender os tipos de satélites, para que serve, como que as pessoas conseguem saber qual o nível de desmatamento, como está ocorrendo. Lógico que existem várias situações, você tem que saber em qual site pesquisar, aonde é seguro. Tudo isso é importante. Também saber onde pesquisar. Facebook não é fonte de pesquisa. O WhatsApp, grupo, não é fonte de pesquisa. Fonte de pesquisa é um local que você consiga ter uma confiança na informação, tá? Então tem que saber onde pesquisar e saber se aquela informação é verdadeira. A partir dali tem um novo conhecimento, tá? Então faz parte também essa pesquisa aí, tá? Uma boa pesquisa, certo? Dá uma aprofundada mais sobre gravitação, movimento de satélites e tudo mais, aí até expandir mais o conhecimento de vocês, beleza? Então vamos fazer as atividades, daqui a pouquinho nós voltamos. Então, pessoal, fizeram as atividades, agora nós vamos tirar as dúvidas, né, que possivelmente possam ter ficado. Lembrando que se a dúvida está lá na matemática, revisa, assiste novamente as aulas lá sobre revisão, que foi feita aqui no início do primeiro ano, que vai ajudar muito vocês. Então, vamos começar? Então, aí tirando dúvidas, né? Questão 1. A lei da gravitação universal afirma que, quando se fala lei da gravitação universal, você sabe que você vai usar a equação, né? Afirma que se dois corpos possuem massa, ambos sofrerão uma força de atração
mútua, proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se você multiplicar as suas massas, certo? E dividir pela distância ao quadrado, você vai ter aí a força de interação entre os dois. Como que representa isso? Dois objetos pode ser qualquer coisa, M1, M2. Vocês percebem aqui que M1 é um pouco maior que M2, né? Só que os dois têm o mesmo valor, tá? A força que F1 atrai F2, ou melhor, a força que a massa 1 atrai o corpo 2 e a força que o corpo 2 atrai o corpo 1 é a mesma. F1 aí tem que ser igual a F2. Aqui não está aparecendo, mas esse aqui tem que ser igual a esse, tá? Os dois têm que ser iguais. A respeito da lei da gravitação universal, marque a alternativa correta. A respeito da lei, então tem que lembrar da lei, né? Vamos lá. A constante de gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta. Olha só, a constante gravitacional assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força de atração gravitacional. Está dizendo que não é igual para todos, a constante, tá? E quando fala constante, será que pode mudar? A letra B. A força de atração gravitacional, entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional à distância entre os corpos. Olha o que ele fala, inversamente proporcional à distância entre os corpos. Letra C. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre elas será 9 vezes menor? Será que é dessa forma? Letra D. A única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos é alterando a distância entre eles, a única, só desse jeito? E letra E, se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 6 vezes menor? Então, opa, voltando aqui, né? Então, nós temos aí, gente, se triplica, vamos lá, triplicar não vai ser 6, é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 vezes. A única forma não, porque não é só alterando a distância, é alterando as massas, certo? Então, se eu alterar as massas, eu também tenho. Então, se você analisar aqui, por exemplo, quando fala que é inversamente proporcional à distância, não, é ao quadrado, não à distância em si, é ao quadrado da distância. E constante não muda, gente. Essa daqui não pode ser mudada. Está dizendo aqui que universal assume valores distintos, não tem como. Desculpa. Então, se é distinto, é distinto. Não pode ser constante. Se é constante, não pode mudar. E se muda, não é constante. Então, essa questão aí já está fora. Aqui certinho. 3 vezes aumenta 9, certo? Então, aí a resposta é correta. 3 ao quadrado, 9 vezes. Aumentou a distância 3 vezes, diminui a força 9 vezes. Aumenta a distância 3, diminui a força 9. Então, é aí bem tranquilo. Vamos lá para a próxima. Questão 2. Sabe-se que a atração gravitacional da Lua sobre a camada de água é a principal responsável pelo aparecimento das marés oceânicas na Terra, certo? Beleza. Considere as seguintes afirmativas. Primeiro, a massa de água próxima das regiões A e B, olha só, experimenta marés altas simultaneamente. Analisa, ó, quem está mais perto? O B, o A está mais longe, certo? Analisa aí. 2. A massa de água próxima das regiões A e B experimenta marés opostas. Opa, aqui. Isto é, quando A tem maré alta, B tem maré baixa e vice-versa. Olha o que está falando. Quando A tem maré alta, B tem maré baixa e vice-versa. Quando um é alto, outro é baixo. Vai analisando, olha a figura. E 3. Durante o intervalo de tempo de um dia, ocorrem 2 marés altas e 2 marés baixas.
Então, de acordo com o que está falando aí, durante um dia ocorre 2 altas e 2 baixas. Então, dentre essas, vamos lá. Número 1. Na região A, a maré alta é explicada pelo fato de a atração gravitacional da Lua, somada com a força de inércia centrífuga dada pela rotação da Terra, superar a força gravitacional de atração da Terra. Na região B, a maré alta é explicada pelo fato de a força de inércia centrífuga dada pela rotação da Terra superar a soma das atrações gravitacionais da Lua e da Terra. Então, número 1 aí, a alternativa ela é correta. A 2 é falsa. E a 3, devido ao movimento de rotação da Terra, o período das marés altas é de 12 horas. Isto é, ocorrem 2 marés altas e 2 marés baixas por dia, 24 horas, né? Então, aí você consegue ter, como está falando, o movimento de rotação, o período das marés altas é de 12 em 12, 2 altas e vai ter 2 baixas. Então, correta a afirmativa 1 e a afirmativa 3. Então, aí está falando assim, em relação à questão das marés, né? Isso aí é mais visível, né? Em locais onde a concentração de água é bem grande, que é no oceano, né? Alguns rios aqui não tem como, o fluxo de água é muito pequeno em relação a isso. E para finalizar, questão 3. A partir do final da década de 1950, a Terra deixou de ter apenas seu único satélite natural, a Lua, e passou a ter também satélites artificiais, entre eles os satélites usados para comunicação e observações de regiões específicas da Terra. Tais satélites precisam permanecer sempre parados em relação a um ponto fixo sobre a Terra. Por isso são chamados de satélites geoestacionários, isto é, giram com a mesma velocidade angular da Terra, junto com a Terra, né? Considerando tanto a Lua quanto os satélites geoestacionários, pode-se afirmar que, olha lá, as órbitas dos satélites geoestacionários obedecem às leis de Kepler, mas não obedecem à lei de Newton da gravitação universal? Será que obedece uma e não a outra? Letra B. As órbitas da Lua obedecem às leis de Kepler, mas não obedecem à lei de Newton da gravitação universal? Letra C. Suas órbitas obedecem às leis de Kepler e à lei de Newton da gravitação universal? Letra D. Suas órbitas obedecem às leis de Kepler, mas não obedecem à lei de Newton da gravitação universal? As órbitas dos satélites geoestacionários obedecem somente à lei de Newton da gravitação universal? Então, pessoal, quando você lê lei da gravitação universal, as leis de Kepler para movimento de objetos em movimento próximo de círculos e também de elipses, né? Ou próximo de um círculo ou elipses, né? Então, o que acontece? Será que vai obedecer um e não vai obedecer outro? Tá vendo que a gente fala, ó, são leis universais. Daí você já para pensar, poxa, isso é universal, vale para tudo, né? Então, vamos voltar lá? Então, dessas questões, o que você imagina? Com certeza, né? Suas órbitas obedecem às leis de Kepler e a lei de Newton da gravitação universal. Não pode obedecer só uma. Ah, professor, mas constante, o que eu falei? Se é constante, não muda. Quando você fala que algo é constante, não pode mudar o que é constante. Um exemplo, fala assim, pessoal, o movimento uniformemente variado. Como é uniformemente variado? Tem algo que muda sempre da mesma forma. Por exemplo, movimento uniforme, a velocidade não muda. Beleza. Movimento uniformemente variado, a velocidade muda. Mas a aceleração, não. A aceleração é constante. Quem muda é a velocidade de forma padrão. Todo o tempo no mesmo valor. Então, é uniformemente variado. Varia sempre da mesma forma. Então, tem um padrão,
uniforme, certo? Então, sempre pensando nisso daí. Beleza? Então, nós nos encontramos aí na próxima aula. Tchau!